engenheiro Itamar Franco teve uma trajetória política consagradora. Foi prefeito de Juiz de Fora, elegeu-se senador várias vezes, governou Minas Gerais e ocupou a presidência da República. Sua morte, aos 81 anos de idade, reuniu em Belo Horizonte políticos dos mais diferentes partidos, presentes ao velório no Palácio da Liberdade. Algumas das lideranças mais importantes do PSDB também prestaram sua homenagem a Itamar Franco. Itamar Franco foi isso a vida inteira. É um homem de uma absoluta retidão moral e de princípios. Poucos homens construíram uma trajetória tão reta e tão fiel e leal aos valores de Minas e aos princípios que devem nortear a vida pública. Eu, pessoalmente, além da perda do homem público, choro e lamento a perda do amigo querido e fico muito feliz, pelo menos nesse instante, uma felicidade de ter visto que os mineiros no ano passado deram a ele em vida, ou fizeram a Itamar em vida, uma extraordinária homenagem, dando-lhe uma belíssima vitória no Senado, e nos poucos meses que ele esteve no Senado, foi uma figura única, respeitado por aliados e por adversários, e que deu um tom que deverá prevalecer daqui por diante, de uma oposição sempre leal ao Brasil, mais firme e clara na defesa dos interesses dos brasileiros. Portanto, é um dia de enorme tristeza. Minas se despede de um dos maiores homens públicos da sua história contemporânea e eu me orgulho muito de tê-lo não apenas como um dos meus líderes políticos, mas como um dos meus amigos mais queridos. Minas Gerais perde a sua grande reserva moral, uma pessoa cuja autoridade moral era indiscutível, inatacável, e eu gostaria de registrar mais uma vez que tive a oportunidade, ao longo do último ano, juntamente com o senador Aécio, com o governador Serra, visitamos Minas Gerais, ao lado de Itamar, e aprendemos muito com ele, com a sua sensibilidade social, com sua dedicação, com seu coração e, especialmente, com a sua preocupação com as pessoas mais pobres. A memória do Itamar Franco merece e vai merecer sempre a nossa homenagem. O Itamar Franco foi presidente do Brasil num período difícil, soube reconduzir o país, mantê-lo dentro da normalidade democrática, distensionou o Brasil, abriu caminho para o Plano Real, que estabilizou a nossa economia, e foi sempre um exemplo de integridade na vida pública, de transparência, segundo a sua personalidade. É um homem a quem o nosso país deve muito. E o Senado, o Congresso Nacional agora, perdeu também um grande parlamentar. O Itamar, nesses 6 meses, se destacou pela sua ação parlamentar, de homem experiente no Senado. Eu não tenho dúvida que vai fazer muita falta a todos nós, ao Brasil, aqueles que lhe eram próximos, aos seus amigos, aqueles que o acompanharam, e a Minas Gerais. É um homem cuja memória vai ser sempre reverenciada por nós todos. E eu quero dizer também que, pessoalmente, na última campanha, uma das coisas que me deu mais satisfação foi ter tido aqui em Minas, ao lado do Aécio Neves e do Anastasia, o apoio do presidente Itamar, que foi muito firme, muito seguro, muito solidário. O Brasil e o povo brasileiro estão tristes com a perda de Itamar Franco. Ele vai fazer muita falta na política brasileira. Ficam seus exemplos de uma política de servir ao país e à nossa população. Exemplos de caráter, exemplos de coragem, exemplos de destemor, exemplos de inovação, desde a época em que foi prefeito de Juiz de Fora, e eu fui por 2 vezes senador da República, governador e presidente, num curto espaço de tempo, e que com sua ousadia, com seu espírito público, trouxe tranquilidade e deu as bases para mudar o Brasil sob o ponto de vista econômico, junto com o presidente Fernando Henrique e com o Plano Real. Nosso sentimento e nossas orações. As minhas primeiras palavras são de saudade. Eu recebi como um choque a morte de Itamar. Nós tivemos uma relação estreita durante muitos anos. Itamar sempre foi um homem simples, extremadamente simples, no modo de viver, no modo de falar, no modo de se relacionar, alegre. As relações entre nós dois, durante muitos anos, foram, eu diria, entremeadas por brincadeiras, um com o outro.
Itamar foi um homem que nunca se deixou fascinar pelo poder. Sempre manteve o seu modo de viver, o jeito como ele tratava as pessoas e sempre teve um sentimento ético que faz falta no Brasil nesse momento. Eu acho que essas duas características pessoais do Itamar foram as que deixaram em mim a maior marca de reconhecimento nele. Além disso, eu devo ao Itamar o ter aberto espaço para um obscuro político da época, sociólogo, não economista, mal treinado ainda no Itamaraty por virtude do Itamar, por decisão do Itamar, de me convocar para ser ministro da Fazenda, numa época muito difícil. O Plano Real foi feito por uma equipe, eu chefiei essa equipe, mas nada disso seria feito sem um apoio irrestrito do presidente da República. Mesmo quando o Itamar, lá no fundo da alma dele, podia não estar totalmente convencido, mas ele confiava e deu a mim uma força que era difícil de imaginar que algum presidente pudesse dar. E devo dizer mais, fez isso sem nenhum sentimento menor, nenhuma disputa de vaidade. Abria espaços como quem sentia aquilo com naturalidade, que não é fácil para qualquer pessoa. Ele deixa realmente uma marca muito profunda. Mineiro, tinha o jeito dos mineiros. Brasileiro, tinha um pouquinho o jeito que tanto eu quanto o Aécio temos, de carioca, porque os mineiros são muito próximos do Rio de Janeiro. Não chegava a ser paulista, como eu consegui ser com muita dificuldade, mas ele tinha compreensão de São Paulo. Era um brasileiro. Então eu choro hoje de saudades pelo Itamar. Eu posso ter certeza que o Brasil todo chora a morte do Itamar.